Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast. Está começando mais um podcast da Cúpula do Medo. E aqui quem vos fala é o Gabriel e eu não estou sozinho. Comigo está Anderson. Opa, e aí, pessoal? Souza. Fala, galera. E o Júnior. Opa! Galera, seguinte, dessa vez nosso programa vai ser um pouco diferente. Em vez de falar sobre algum filme que a gente acabou de assistir, vamos falar sobre filmes ou séries que adoraríamos realmente assistir. Vamos comentar histórias de livros, quadrinhos ou games que adoraríamos que fossem adaptadas para um filme ou uma série. E principalmente convencer vocês do porquê seria interessante. E ao mesmo tempo vamos indicar ótimas histórias de outras mídias, se não a audiovisual. Isso com certeza. Bom, então eu vou começar. Eu vou falar de um jogo, como sempre eu sou o cara dos jogos, então eu vou falar de um jogo chamado Until Dawn de PlayStation 4. Eu acho que ia ser muito legal, principalmente um filme, porque eu acho que o enredo do jogo ele se coloca de um jeito que ele funciona melhor pra filme. Porque uma série, fazendo uma série sobre ele, acho que ia ficar muito parecido com o jogo. Until Dawn, pra quem não conhece, eu acho que eu até falei um pouco sobre ele no podcast de games, mas um grupo de amigos, eles vão nas férias de inverno pra um chalé, numas montanhas geladas, um chalé de um dos amigos, da família de um dos amigos, e lá começa a acontecer um monte de eventos que a princípio parecem ser sobrenaturais. E aí vai implicando em várias situações dos amigos no jogo podendo morrer ou não. Eles podem se salvar ou não, depende do jogador. No filme isso estaria a critério do roteirista e do diretor. Quantos personagens participantes da situação iam morrer ou não. Mas no jogo o personagem é genérico? Não, eles são personagens importantes. Cada um com uma história. Sim, todos eles têm ótimas personalidades, entendeu? Acontece um fato muito importante, inclusive, logo no começo do jogo, que eu ia gostar muito de ver num filme, que é um dos amigos, ele tem duas irmãs, e nesse dia que eles vão pra lá, essas duas irmãs morrem. E aí a história é contada de novo um ano depois, sabe? Num ano eles vão, as irmãs dele morrem, e continua a história, tem um salto de um ano. E aí eles continuam a história a partir dali. Legal, legal. Acontece que aparecem esses casos sobrenaturais, né? E conforme vai o andamento, eles vão descobrindo o que é. E quando eles descobrem o que tá acontecendo, um novo plot acontece, a história muda completamente. Mostrando... É um slasher. Cara, parece que é. Mas não. Clichêzão, né? Aparenta clichêzão. A história todinha do filme slasher. Ela aparenta ser clichêzona, mas quando chega na hora, ela, e vira completamente, vira outra coisa completamente. Entendeu? Fica completamente sobrenatural. Mas isso o quê? Metade do jogo? Cara, eu acho que é metade do jogo. Você chega a 50%, tu acha, tô no final, tô chegando no final, tô parando, e depois muda completamente. Interessante. Caramba! Eu já ouvi falar muito desse jogo, mas nunca tive. Também nunca tive contato, mas já ouvi falar muito bem. Games não é muito a minha praia, mas você vendendo a história parece interessante. Inclusive eu no último podcast, eu comentei que aparece um monstro de verdade nessa história, né? A parte que muda completamente a história é justamente essa. Aparece um monstro de verdade pra atormentar os adolescentes que estão lá de férias. Velho, eu sou amante dos monstros. Eu acho que monstro é bem-vindo em qualquer lugar, é sempre legal. Inclusive, a gente já até comentou em off algumas vezes que tá faltando filme de monstro, né? Com certeza, sem dúvida. E a minha defesa pra esse filme, pra isso ser um bom filme, é justamente os personagens e a relação entre eles. Tipo, no jogo, os personagens todos são muito carismáticos, você sente que eles estão vivos mesmo. Que são realmente pessoas reais, com os problemas delas, e elas tentando se relacionar. Por conta do acidente que aconteceu no ano anterior, a amizade está meio, baqueada, né? Com toda a situação acontecendo. E esse amigo que perdeu as irmãs, eles estão se reunindo de novo nesse lugar justamente por causa disso. E aí fica toda aquela situação, é meio tensa. Você vê que o cara perdeu as irmãs, ele tá triste ainda, mas ele tá tentando superar. E os amigos... Alguns meio que se separaram, os casais entre esses amigos trocaram, e aí fica sempre aquela situação de tensão durante toda a trama. Tem um dramalhão rolando, então. Tem um dramalhão rolando. É o que faz aquilo tudo ficar muito rico. E quando você vê a merda chegando,
ela só vai aumentando e tu vai ficando cada vez mais, caramba, o que tá acontecendo? Como isso aconteceu? E aí, conforme a história vai dando segmento, ela vai explicando o porquê disso, como isso aconteceu, e até a parte que o monstro aparece, ela é explicada. Cara, você contando essa história, sabe o que me lembra? Aquele filme O Ritual, dos amigos na floresta. Ah, o ruim. Mas sim, inclusive... Não, mas lembra mesmo, é bem parecido. Sim, é porque esse jogo, óbvio, muitos jogos são feitos com referências de coisas reais. Não são sempre 100% histórias originais. Não, claro. E esse jogo, em especial, ele tem muitas referências do terror. Entendeu? Tem muitas de filmes de terror, inclusive ele é um jogo muito filme, né? Você joga, ele tem o gameplay, tem a ação, mas você escolhe muito você faz muitas escolhas durante o filme, que inclusive no jogo decidem se os personagens vão morrer ou não. Interessante. Você falou de um ponto interessante de escolhas. Você acha que seria legal um filme tipo aquele Bandersnatch do Black Mirror? Onde você Um filme interativo, né? É, mas eu acho que ficaria muito parecido com o jogo. O que você acha? Eu pensei nisso, eu pensei até em falar sobre isso. Eu não acho legal. Não que eu não ache legal a ideia, só que eu acho que ela não tá madura o suficiente pro público geral. E eu acho que esse filme dá um excelente filme, tipo, 5 estrelas pro público geral. Entendi. Entendeu? Se Mas você vendido botar... como um filme de terror. Exatamente, vendido como um filme de terror. Porque ele tem aquele drama, tem o suspense e ele tem o terror da situação, entendeu? O que tá acontecendo. O drama é a camada aí mais fina, no né? jogo, a primeira vez que você joga, você vai morrer com os personagens. Você tem lá, eu não lembro agora de cabeça quantos personagens são, acho que são 7. 7 ou 8. E vai morrendo um a um, se você for tomando escolhas erradas, não passando nos minigames, sabe? Que eles dão lá e vai matando um por um os personagens. E aí você vai ficando Isso mais é a nervoso. grande sacada dos jogos modernos. Exatamente. Né? Bacana, escolha muda Uma tudo. coisa que não é um grande spoiler, mas no final do jogo, você tem uma entrevista com os personagens que sobreviveram e mostra eles falando sobre a situação. O jogo é quase todo como um relato. Pô, que maneiro, cara. Isso aí é bem diferente, maneiro. isso aí. É muito maneiro. Eu vou acabar o podcast, vou abrir o YouTube e vou assistir sobre o jogo. Cara, é muito maneiro. Eu acho que esse cara é sensacional. E, assim, sendo pra PlayStation 4, o jogo é muito bonito. E quem tiver oportunidade, eu também recomendo jogar, porque o jogo é muito bom. Qual é a produtora do jogo? O jogo é da Supermassive Games. Inclusive, essa produtora, ela tá fazendo um outro jogo que foi anunciado recentemente durante o evento da E3, que é o House of Ashes. Tá no nosso site, né? Tá no nosso site. Quem Inclusive, que postou, o trailer Anderson? dele. Foi eu mesmo que postei. Inclusive, quem quiser dar uma olhada na matéria, tá lá em cúpuladomedo.com. É isso aí, cara. Eu adorei eu conheço o jogo só de nome. Vi pouco sobre, mas eu adorei a história que você contou. E se tivesse um filme, eu veria... Pô, com Cara, certeza. é um tipo de filme que falta. Eu acho que ia ser muito maneiro. Eu também assistiria. Eu já vi Espiral. Depois de Espiral, a gente vê qualquer coisa. Todos nós vimos. É isso aí. E a obra que eu vou citar hoje é um livro do autor Rafael Montes, autor brasileiro. Ficou famoso por Dias Perfeitos. E também, agora recentemente, teve uma das suas obras adaptadas pela Netflix, que é Bom Dia, Verônica. Uma série muito boa que vale recomendação. Quem não assistiu pode ver que é uma sériezinha de suspense. Tá em alta, né? Tá em alta. Já... Agora o pessoal já tá falando menos, que já tem um tempinho de lançamento. Mas na época que lançou, vi muita galera comentando e tal. Sobre o que é a série? Então, cara, a série do Bom Dia Verônica, a Verônica é uma investigadora e ela vai lidando casos, com vários casos, e sempre os casos que caem na mão dela são sobre violência doméstica, violência contra a mulher, e ela meio que vira um símbolo dessa luta, né? Aí muitas mulheres procuram ela e tudo mais, e ela começa a investigar os casos e tal, até que ela chega, cara, num caso que foi dos piores, tipo assim, psicopatas que eu já vi adaptados. Que, cara, é muito bom mesmo. É mesmo? É boa a história mesmo? Maravilhosa. E, tipo assim... Talvez eu dê uma olhada depois. Tá na Netflix? Tá na Netflix, ainda é original Netflix. Ah, é original Netflix. Original Show Netflix. de bola. Não vai sair tão cedo. Esperamos assim. E sobre o livro que você tava falando? Então, aí o livro O Jantar Secreto, ele relata a história de 4 amigos que saem do interior do Paraná e vêm pro Rio de Janeiro pra poder ganhar vida, estudar, né? Fazer o que é aquilo que sempre sonhou. São eles Hugo, Leitão, Miguel e Dante. Dante é o personagem, é o protagonista, né? Por onde o livro é todo passado em primeira pessoa
E a gente vê o livro todo com a visão de Dante. E o Leitão, apesar do nome ser engraçado, é um puta personagem, cara. Muito engraçado. Todo mundo acha. Sempre Mas quando... é apelido, né? Eu não é o consigo... sobrenome dele. Eu não Ah, consigo que pensar bizarro. em Dante sem pensar em Inferno de Dante. Não Então, sai da é minha um cabeça. easter eggzinho, né? Então, Não um easter tem egg como. no livro tem uns diálogos sobre. É, com Ah, certeza tem algum. Não, isso Tem não que ia ser com o nome gratuito. desse? E Tá ele, mais no Brasil, né? e ele trabalha na livraria pra ajudar a pagar a faculdade dele. Então, tem uns lances da Divina Comédia, tem umas citações e tal. Show de bola. E o enredo, né, da história se desenvolve que eles trabalham pra pagar o aluguel do apartamento Copacabana. E um deles, o Leitão, ele meio que, logo quando chegou ao Rio de Janeiro, meio que desistiu. Ele vive de pequenos golpes na internet, ele mexe com... O cara virou golpista. Isso, ele mexe com hacking e tudo mais. Veio pro O cara Rio de veio pro Janeiro? Rio de Janeiro e virou Já golpista. era. Já incorporou Que o espírito da sacanagem. coisa, Na né? hora. Aí ele vive de pequenos golpes e tudo mais. Aí, o que acontece? Eles sempre, como ele é o cara na internet, todo mundo transfere o dinheiro pra conta dele e ele faz o pagamento dos aluguéis. Aham. Tudo bem. Até Cheiro do miau. Ó, tá... Mandei até um... Aham. Até aí tudo bem. Continua Aí chega o aniversário dele, os amigos, pô, vê que o cara tá afundado e tal. Pô, o que vamos fazer pra dar um levante na vida desse cara, pra ver ele sair desse fundo do poço que ele está? Eles pegam e contratam uma prostituta. Como, Que ideia maravilhosa. como qualquer bom amigo faria, né? Exatamente. Pô, meu amigo tá meio esquisito. Vou contratar uma puta pra ele. Pra ver se ele dá um levante. Dá um levante. Só que o problema é que ele gostou tanto da ideia que ele se apaixonou pela prostituta. Ô, meu Deus do céu. Como é que o negócio também é desse uma- acontece? Também é um puta personagem. Tá vendo? A Cora. Tem que ter cuidado com isso, hein, garotada? Cuidado com isso, hein? Ele se apaixona, começa a namorar, entre aspas, com ela. E, no decorrer, eles descobrem, chega uma carta dizendo que eles vão ser despejados alguns meses depois, que eles estão devendo 26 mil de aluguel. Caraca! Aí chega todo mundo, eles fazem uma reunião, sem o Leitão, é claro, e fala, cara, o que tá acontecendo? Aí eles vão lá, apertam ele e descobrem. Ele simplesmente fala, não, gastei tudo com a Cora. Caraca, ele gastou tudo com a mulher. Gastei tudo com a Cora. E é isso. Aí, pronto, acabou. E, tipo, pra ele é tudo normal. E não comeram o fígado desse moleque? Não. Não Caramba, comeram o leitão cara. assado. Era passar o leitão, cara. Sai ele só no soco. Aí eles têm a ideia, um deles estuda gastronomia e realmente, ele tem muito talento, só que ele é um cara muito arrogante, muito machista, então ele não fica em emprego nenhum. Ele já tá quase terminando a faculdade, o Hugo. E eles têm a ideia de promover jantares pra poder pagar, né, quitar a dívida. Uhum. Eles começam a querer cobrar 300 até 500 reais um jantar. Tipo, um jantar realmente de gala. Eles moram em Copacabana, então é algo que eles podem bancar, né? Podem realizar. Só que aí o Leitão, fazendo mais uma das sacanagens dele, ele em vez de botar no cardápio que a carne era... Se eu não me engano é de cordeiro, cara. Eu agora não tenho total certeza. Ele bota que é de carne humana. Em vez de cobrar 500, ele cobra 3 mil. E manda pra galera da High Society do Rio de Janeiro o convite. Só que pra surpresa dele e de todo mundo, se esgota em menos de 1 hora, se eu não me engano, em horas. Tá falando que só tem maluco canibal no Rio de Janeiro, tá bom? High Society. Tá certo. Pique do albergue, né? Pique do albergue, isso aí. E eles realmente, né, eles acabam servindo carne humana, porque eles ficam com medo de poder não... A galera ali, como aceitou de pronto modo, né, o convite e realmente pagou. Se eu não me engano, no final do dia já tinha 30 mil na conta deles. Eles botaram 10 convidados. Aí, o legal desse livro, tipo, uma das coisas que eu gosto muito, que eu adoraria ver sendo interpretado, é como eles fazem pra poder conseguir essa carne humana, sabe? Logo de começo. E também coisas que eu gosto muito são os dilemas morais que tem. Tipo, cara, é carne humana. E tu vê que o pessoal vai e esgota rápido, né? Pô, para pra pensar nessa sociedade. E o autor tenta muito passar isso pra gente, tipo, como se fosse nós mesmos ali naquele dilema, tipo, o que você faria pra você conseguir carne humana? Você iria no SUS? Você mataria um mendigo? E entre diversos outros dilemas, cara. E também, eu queria muito ver um filme desse, dirigido pelo David Fincher, que eu acho que seria pra mim o diretor perfeito pra isso. David Fincher, esse que é conhecido, né, pelo Clube da Luta, que eu acho que esse é o filme mais famoso, e o maravilhoso Seven. Filma, Cara, você não pode falar do Clube da Luta, cara. É verdade, É verdade. desculpa, perdão. Gravando ainda. Um maluco ele. E o porquê de dar na mão do David Fincher? Cara, a história desse livro tem um ritmo maravilhoso.
Ela tem uma crescente muito boa que termina com um final muito explosivo. Eu citei Seven porque eu lembro de Seven assim. Ele começa bem e vai melhorando e no final é aquele, sabe, é um final de explodir cabeças. E eu vejo muito disso na obra do Rafael. E além disso, o David Fincher, ele sabe criar um clima de suspense, ele sabe criar, tipo, aquela repulsa que você vai ter em certas cenas adaptando esse livro, que tem bastante gore, tem alguns plot twists e, tipo, antes do plot final, que é o que explode cabeças. E eu acho que isso na mão de um bom diretor, cara, seria uma história de sucesso, seria um filmaço. Eu assistiria milhares e milhares de vezes. Cara, eu me interessei pela história. Acho que ia ser um dramalhão danado pra resolver as situações. Acho que seria bem divertido de assistir. A gente já conversou muito em off, inclusive no período que você tava lendo o livro. Eu lembro que você ficou maluco com esse livro, falava disso direto. E tá também nas minhas recomendações de coisas interessantes pra poder ler. Cara, não tem a notícia que os direitos foram negociados? Então, eu ia citar isso agora. Em 2018, foram comprados os direitos para adaptações. Só que 2020, né? Final de 2019 para 2020 veio a pandemia e até agora não saiu nada. Ninguém sabe se vai ser uma série, como saiu Bom Dia Verônica. Se vai ser um filme. Eu acho que na minha visão seria melhor um filme. Dá para fazer com a história bem amarradinha, com os plots estilo esses filmes sul-coreanos que estão vindo agora. Até porque se for fazer série, vai focar muito no dramalhão, né? Isso, entendeu? E eu acho que vai perder a essência daquilo ali. Cara, quero muito ver, cara. Fiquei bastante interessado nisso aí. Tomara que eles lancem, que eles façam mesmo. Olha, eu fiquei muito interessado. Inclusive, o link pra comprar o livro na Amazon tá aqui na descrição pra quem tá ouvindo o podcast pelo YouTube. Show de Isso bola, aí, show compra de bola. pelo nosso link, dá uma moralzinha, que assim você apoia mais um podcast independente. Seguindo aqui o programa, a história que eu vou contar tem origem num quadrinho. O nome dela é Black Hole, escrita e desenhada por Charles Burns. Ele não é um nome muito conhecido da indústria dos quadrinhos, mas ele é bem popular no meio underground, tendo sido já publicado em vários lugares do mundo, ganhando muitos prêmios, inclusive. Black Hole é sua obra mais premiada e mais popular também. A HQ foi escrita e desenhada durante 10 anos. Ela tem 12 edições e foi publicada de 1994 até 2005. No Brasil, a série toda foi publicada em uma edição integral pela editora Darkside. Inclusive, o link para você adquirir na Amazon também tá aqui embaixo, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube. A HQ se passa em meados dos anos 70. No meio do movimento hippie, fim, né, desse movimento, aliás. A história se passa em uma cidadezinha do interior de Seattle, e nesse lugar, uma nova doença sexualmente transmissível está acometendo a juventude da região. Essa doença causa na pessoa infectada deformações físicas, que podem ser leves ou podem ser terrivelmente grotescas. Coisas que não tem como você esconder. E as pessoas contaminadas com essa doença passam a ser párias da sociedade, são completamente excluídas. As famílias, quando o filho tem essa doença, põem a pessoa para fora de casa, essas pessoas perdem o emprego, passam a se alimentar do lixo. Mas essa doença afeta alguma coisa a mais que não seja aparência? Não, Puramente estética. Puramente estética. Mas é uma estética bizarra, cara. Eu mesmo? li também Black Hole. É bizarro. E eles são separados onde? Tem algum lugar específico ou vivem só à margem da sociedade? Então, a partir do momento que eles começam a ser excluídos da sociedade, uma parte deles decide morar numa pequena comunidade que eles estabelecem numa floresta. Interessante. Muitas partes da trama da história vão se passar nesse local, inclusive. A HQ tem 3 personagens principais, mas tem um elenco de apoio também muito interessante. Os personagens principais são uma garota que é uma patricinha, né? Uma estudante padrão de colegial americano. Essa garota ela é apaixonada pelo cara legal da escola. Acontece que ninguém sabe que esse cara legal tá infectado por essa doença.
mas a deformação dele é bem leve, então ele consegue esconder com as roupas, então ele vive a vida dele normal. E tem um outro rapaz, que ele é um garoto meio nerd, loser, e esse rapaz ele gosta de uma garota que ela foi infectada com essa doença. Mas ele gosta tanto dela que ele não se importa pela doença. E ele quer ficar com ela mesmo ele correndo o risco de ser contaminado também. Mas, tipo, ela é muito infectada ou é pouco infectada? Olha, eu vou falar, a deformação dessa moça é que nasce um rabo no final da coluna vertebral nela. Nossa, que... Mas é terrível, mas é tranquilo. Pô, dá pra encarar. Não, mas assim, no mundo real é bizarro, né? Não, bizarríssimo. Realmente. Eu tava pensando, por exemplo, se a metade da cara dela fosse derretida, ia ser bizonho demais. Igual aquele personagem do Boku no Hero. Ah, sim, tem um personagem de Boku no Hero que o poder dele é simplesmente ter uma cauda. Olha só. Mas a cauda dela não é tão legal quanto a cauda do super-herói. É tipo um rabinho de rato? Eu adoro a parte da trama dela, da cauda, da parte do quadrinho, né, que gira em torno desse momento. Eu gosto muito. Mas ela continua indo pra escola normalmente? Não, essas pessoas que são contaminadas não continuam indo pra escola mais, não. Eu entendi. Porque do jeito que você falou, eu pensei que ela ainda tava indo na escola. E a narrativa da HQ é bem não linear. Ela mistura flashbacks, sonhos dos personagens, coisas que eles queriam que acontecessem, mas não acontecem. Então a narrativa é muito entranhada. Mas mesmo assim, a gente não se perde. A trama principal é muito bem escrita, bem conduzido, e tem os momentos de terror também são bem gráficos, tendo alguns momentos que deixam a gente até um pouco enojado da situação. Eu imagino uma doença que faz você ficar todo esculhambado, né? Várias deformidades. Sim, um detalhe também é que essas pessoas deformadas, algumas pessoas que não são, se sentem atraídas pelas deformidades dessas pessoas. Isso. Mas só por fetiches, excentricidade? Só por isso? Não, trabalham uns fetiches bizarros, né? Caramba, cara. Porque assim, é interessante pensar nisso, porque no mundo real isso não existe. Então assim, você se atrai por coisas que você conhece, do cotidiano. Então, tipo, imagina uma pessoa com uma cauda. Pra muita gente pode ser bizarro. Outras pessoas podem ter um fetiche maluco nisso, sabe? Ia ser muito Entendeu? comédia. Então, mas é legal trabalhar isso. Nada explica um fetiche. Vale, com certeza. Isso é uma crítica, né? Bacana, uma reflexão, na verdade. Vale também mencionar, eu também sou fãzão do Charles Burney, que ele é um rei do surrealismo. Por isso que é legal essa parte gráfica que ele tá mencionando, no desenho, porque é desenhado. Então ele deve ter muitas cenas e mostras que o pessoal fica louco, né? Sim, com certeza. Sim, ele tem vários quadrinhos com essa temática, né? Surrealista e um tanto absurda em alguns momentos. Em todos os quadrinhos dele, isso é excelente. A HQ tem vários pontos altos e, na minha opinião, seria melhor desenvolvida com uma série. Sempre tendo um plot twist na final de um episódio, que deixasse aquele gancho que as pessoas... Nossa, eu preciso continuar assistindo. O momento alto, pra mim, no quadrinho é que tem uma personagem que ela fica com uma pessoa contaminada e ela não sabe que ela tá contaminada, porque o corpo dela tá normal. Mas ela não sabe que nas costas dela tá se desenvolvendo uma mutação. Aí tem uma cena que a juventude da escola tá brincando numa piscina, aí eles tiram a roupa pra nadar, e quando ela tira a roupa e ela pula na piscina, ninguém pula junto com ela. Aí, sabe, aquele momento, sabe, que tá... Descoberta, né? É descoberta. Então a HQ também fala a metáfora sobre o crescimento, né? Dilemas morais. Dilemas morais, pressão social... quem os nossos pais querem que a gente seja, mas quem a gente quer mesmo ser. Eu acho que seria uma baita série de 12 episódios, com uma direção bem cult, tipo Dark, que fez bastante sucesso na Netflix. Eu acho que se tiver um investimento legal, cara, pô, a ideia parece ser bem bacana pra uma série assim. Uns 12 episódios, 1 ou 2 temporadas no máximo, acho que ia ficar show de bola. E achei legal você citando Dark, porque na história de Dark tem parte que ela não fica não linear, igual você disse anteriormente. Acho que é um exemplo, o melhor exemplo que você poderia pegar. Falando em série também da Netflix,
O David Lynch, do criador de Twin Peaks, ele já teve interesse em adaptar a história desse quadrinho pra uma série, mas acabou não acontecendo. Olha, seria maravilhoso, que o David Lynch é muito maluco. Então, eu ia mencionar isso. Pra fazer isso num filme, tem que ser um cara doido. Porque os desenhos do Charles Burns é uma coisa muito ácido, é uma coisa muito viajada. Então, se um cara tentar fazer pé no chão, vai ficar ruim. Entendeu? Por isso que geralmente essas adaptações assim, geralmente vira animação. Adaptação de mangá, Sim. quadrinho, porque você vai fazer uma coisa maluca ali. Então, ou você vai tentar fazer no mundo do cinema aquilo no mundo real, que não é o interessante, ou você vai fazer coisa ruim, se você não for um cara que lida bem com essas coisas gráficas, né? Malucas. A animação dá margem, né, pra... No final Não, das é coisas animação, pode criatividade. É um mundo livre. Isso aí. pode acabar virando uma trecheira sem querer. Só né? dando uma parafraseada aqui sem cortar o assunto, eu tava lendo um quadrinho do Fred Krueger, que tem uma edição que simplesmente a história se passa dentro da cabeça do Fred. É uma cabeça gigante e se passa ali. No quadrinho funciona, porque é um desenho. Sim. Imagina adaptando isso pro filme, sabe? Tem que saber trabalhar muito bem pra poder fazer algo surreal funcionar na tela cinematográfica. Concordo, faz todo sentido. É difícil. Mas quem consegue, né? É uma maestria. Um detalhe também do quadrinho é que o autor não explica a origem dessa doença sexualmente transmissível, né? Algumas pessoas se sentem incomodadas quando alguns aspectos sobrenaturais não são explicados. Mas, pra quem não se incomoda, não sente falta alguma explicação. Pra mim, como leitor, também foi relevante. Até porque, não, eu até entendo porque, tipo assim, você diz que o negócio é uma doença sexualmente transmissível, mas não explica como é a doença, como ela ataca essas coisas. Eu entendo quem fica incomodado com essa situação. Mas assim, cara, é um plano de fundo, né? Não, a doença serve pra ela não mostrar como afeta ela é uma cada coisa que pessoa de forma acontece que tá diferente. na série, mas ela não precisa ser justificada. Não, o negócio é eu o concordo com desenvolvimento isso dos também. personagens. Isso Mas e hoje do em dia isso aí ambiente. tá cada vez mais comum. Não, mas assim, depende muito do que é, né? Por Sim. exemplo, a doença. Você não precisa explicar a AIDS, Igual da onde no- ela saiu. e Isso, tal. isso aí. E Ela tá ali. encaixa bem como metáfora social. Claro. Eu não tenho nenhuma notícia se recentemente pode ter alguma adaptação para alguma outra fonte. Eu gostaria muito que tivesse, mas fica a indicação do quadrinho. Pra quem estiver escutando, correr atrás, que é muito legal. Pô, cara, Excelente inclusive indicação. eu não sou um grande leitor de quadrinhos, mas eu fiquei com vontade de ler esse. Inclusive foi do mesmo jeito que me contando a história, assim, que eu fiquei com vontade e li o Uzumaki, né, do Junji Ito. Sim, outra obra incrível que vai ter uma adaptação em anime no ano que vem. Isso, tem É. matéria no nosso site também. Acessa lá. Quem que fez a matéria? Rapá, quem será? Eu. Olha só. Bom, então vamos lá. Só sobrou eu. E a história que eu quero contar sobre o que eu acho que seria uma adaptação boa é nada mais nada menos do que uma obra literária do H.P. Lovecraft. E Fato. apelou. Apelei. Apelou pro Mas na Lovecraft. verdade apelei e não apelei, porque a obra que eu vou falar, ela não é muito popular. Ela faz parte do ciclo dos sonhos, que é algo que o Lovecraft criou, que é um ciclo que se passa, né, no mundo onírico, e só quem dorme tem acesso, e tem vários contos, várias histórias que ele escreveu que tangenciam isso, entendeu? É um ciclo gigantesco, assim como o dos monstros, dos Old Gods e por aí vai. Bom, essa história se chama Celefais, já ouviram falar, por acaso? Só de nome, nunca li. Não. Bom, o conto foi escrito em 1920, mas foi publicado em 22 na revista Rainbow. E o enredo da obra vai tratar sobre Kuranes, que é um homem que vive em Londres e ele vive na cidade dos sonhos. O que acontece é que quando ele era pequeno, ele morava num local e ele quer chegar ao local que ele morava dormindo. Só que toda vez que ele dorme, ele começa a acessar locais e sempre tentando regressar ao local de nascença dele. Só que quando ele tá perto, quando alguém que ele encontra nos sonhos vai levar ele até o lugar, algo dá errado e ele acaba acordando. Como E aí- todo sonho, né? Como todo A gente sempre sonho. acorda na parte boa. Isso. E aí no mundo real, ele acorda e acorda perdido. Porque dentro do mundo dos sonhos, o tempo é diferente do tempo no mundo externo. Então às vezes ele dorme uma noite e pra ele se passou uma semana, se passou 3 dias, 2 dias. Então ele acorda totalmente perdido, sem saber onde ele tá, o que tá havendo. E ele mora dentro de um porão. Entendeu? A história é que ele é uma pessoa muito reclusa porque ele vive de uma forma diferente dos demais. Que é essa forma, né? Praticamente ele vive dormindo. Ele não se importa muito com o mundo. É uma pessoa totalmente reclusa. E Mas aí Mas é pra se manter, assim, essas coisas. Chega a explicar no conto? Como assim?
Na obra ele chega a explicar por como ele vive, como ele sobrevive? Não. Porque não dá pra ficar só dormindo. Mas na história só ele fica só dormindo. É porque, na verdade, os contos do Lovecraft, ele consegue trabalhar de uma forma onde fica tudo muito dentro de uma redoma. Entendeu? Pra gente, como leitor, a gente lê de uma forma que parece ser um período gigantesco. Mas se você for analisar sobre que período aquilo ali tudo aconteceu, a história inteira, sei lá, pode-se trabalhar um mês, uma semana talvez. É uma coisa muito rápida. Justamente isso, porque eu sei que você comentou que ele vive no mundo dos sonhos, né? Ele simplesmente fica dormindo direto. Mas e o corpo dele mesmo? Eu fiquei pensando nisso. Não, ele não dorme direto. É o que eu tô falando. Ele dorme só à noite como uma pessoa normal. Só que o livro, né, não fala o que ele faz da vida, nem nada do tipo. Ah, entendi. Só que nos períodos que ele dorme à noite, dentro do mundo dos sonhos, passa-se... A percepção dele é diferente. Isso, é gigantesca. Entendeu? E aí vai trabalhar toda essa questão dele ter a felicidade dele enquanto dorme, e não enquanto tá acordado. Então ele vive essa busca, né, essa odisseia no mundo dos sonhos para encontrar a cidade de Celefais, que dá nome ao conto. E aí o que acontece é que sempre que ele tá perto de encontrar ou algo acontecer, ele acorda. Então chega um período que ele começa a comprar droga, remédio, para poder se manter mais tempo dormindo e tentar viver dentro do mundo dos sonhos. Realmente, é uma coisa bem louca, né? Lembra até o filme do Avatar, Sim, aquela sim. trama. Lembra uma outra trama bacana também, não sei se vocês assistiram, que é acho que os Jovens Espiões ou Pequenos Espiões. Vocês lembram disso? Dos Cortês? Cara, Olha, foi longe. É que eu não Foi lembro o nome longe. do filme, mas tem um filme que os caras invadem o sonho dos outros. Tem também o- a Origem. É a origem. Páprica. É original. Mas enfim, lembra muito essa ideia, né? Da pessoa que tem a infelicidade no mundo real e no mundo onírico ou virtual, seja lá o que for, ele encontra alguma razão pra viver. E é o caso dele. Então, ao longo do conto, conforme vai sendo escrito, conforme as coisas vão passando, a gente vai começando a ver coisas bizarras dentro do sonho. Lugares que ele acessa que não condizem com coisas da realidade. Entendeu? Ele passa pelo Vale Not Orgaf, que é um lugar completamente lindo e com coisas esquisitas, né? Muros gigantescos, além de onde os olhos alcançam, cores que são indescritíveis pra nós, entendeu? Ele começa a ver flores, começa a ver módulo de coisas que não faz sentido, tipo uma árvore que termina em outra árvore, entendeu? Um monte que começa quando uma árvore termina. É umas descrições muito cabulosas, né, que o Lovecraft escrevia pra época Ele dele. escreve e você não consegue imaginar direito como Não, seria, então, a né? graça, cara, olha como isso é louco. Eu, pelo menos, eu leio assim. Eu leio uma frase inteira do que ele descreveu, aí eu paro e fico assim, caraca, peraí. Aí eu fico tentando raciocinar, eu fico, caraca, o que esse cara tá falando? Aí eu visualizo, assim, uma ideia na minha cabeça, e aí eu volto pra ler. É o Porque tipo de coisa que não se enquadra com o nosso Isso, mundo, é uma né? percepção diferente. Absurda. E o incrível é o nível de precisão que ele escreve isso. Por isso que isso é tão difícil trabalhar, né? Por isso que ele ficou tão no mundo famoso, né? cinematográfico. Não, claro, o Cultura mérito pop. dele é inteiro. Mas aí, enfim, prosseguindo, aí vai se passar por isso, né? Ele encontra guardas dentro desse vale, que ele sempre vai mencionando a cidade, e eles vão conseguindo encaminhar ele, e ele sempre acorda. Tem Aí ele algum volta a outro dormir. personagem constante que não seja ele? não. Ah, A história é totalmente ele, e os que ele encontra são secundários. entendi. O que acontece é que, como eu disse, essa história ela participa do ciclo dos sonhos, Não, sim, né? sim. Que é um mundo. Então, assim, os personagens que são secundários, que às vezes tem um diálogo ou um encontro, em outra história, ele é um personagem principal, ele é alguma coisa. Interessante, né? Entendeu? Vai um dando Isso, gancho isso. pra outra, né? Então, mas é legal como que o Lovecraft fez isso sem uma preparação tão grande. Ele foi escrevendo um conto, colocava alguém. Aí ele escrevia outro, pô, vou botar aquele fulano que apareceu ali. E, cara, ele consegue fazer um diálogo, né? Incrível. Quase o Sandman do Não, é. Lovecraft. É, por aí. Mas, enfim, a graça toda vai começar nessa odisseia dele, né? Buscando a cidade. Quanto mais ele vai adentrando, mais elementos novos e esquisitos a gente vai observando. Começa em coisas da própria natureza que não condizem com a realidade, como cores, como coisas em cima de outras coisas, conforme eu tô dizendo. Até chegar em pontos que ele vai andando com guarda, e ele consegue chegar a um lugar que ele descreve como se fosse a borda do mundo. Ele fala que chega num lugar onde a escuridão ela é tão densa que ela consegue ser palpável, e ele não consegue ver o que tá além dali. Como é que é o nome do rapaz? Curanis. Então ele descobriu que no mundo dos sonhos a Terra é plana, é isso? Pior que não, porque ele chega na borda e faz o quê? Ele pula. E aí ele pula na borda do mundo, porque... Pulei da mureta, Não, é isso aí. porque alegam que pra ele entrar na cidade que ele quer, ele tem que passar por ali. Caramba. E aí ele pula. E, cara, a descrição que o Lovecraft faz desse salto é incrível. Ele começa a falar, né, sobre coisas que ele vai vendo caindo ao longo do tempo junto com ele.
coisas do passado, imagens subindo, imagens descendo. Aí ele vê castelos, vê barcos, navios. Aí num momento ele vê um rasgo de cor vibrante. E aí o que ele faz? Ele entra no rasgo. Cara, é louco, cara. A descrição dele é Tudo louco. muito normal. Mas conforme você vai lendo, você vai se envolvendo com o que tá escrito ali, de forma que você se sente nessa, sabe, nessa coisa alucinada. Você se sente ali dentro. Você vai olhando e vai falando, caraca, pulou, aí tá vendo coisa, aí tem um rasgo, aí você abre o rasgo, entra no rasgo, e aí por fim, né, ele vai ter um conflito com o mundo real. Num desses períodos onde ele já tá chegando perto da cidade que ele quer, cada vez mais ele vai se alongando. E aí, quando ele tá chegando perto, de novo ele acorda, só que aí ele tá começando a ter problemas agora no mundo real. Justamente, eu acredito que seja pelo desligamento dele com a vida social. E aí ele é expulso, né, de onde ele mora, porque não tá pagando aluguel e coisa e tal. E aí jogam ele na rua. E aí na rua ele começa a viver como um mendigo. Caramba. E ele vive dormindo, entendeu? Ele não se importa, ele é jogado na rua, ele deita no canto, dorme e volta pro mundo dos sonhos. Então, assim, começa de uma forma comum. É uma pessoa que dorme e vai indo. E ao longo da obra, ele vai se abstendo cada vez mais da vida física dele, indo pro mundo onírico, onde ele realmente tem felicidade, vê as coisas. E o fim da obra, né? Vou dar um spoiler aqui, porque a graça é a Odisseia, não é a conclusão. Então, eu acredito que isso não vai estragar a experiência de ninguém. Pois é, cara, tá me interessando muito. Eu que gosto dos contos cara, do Lovecraft, muito bom, tá me dando cara. muita vontade de Muito ler. bom. E uma coisa louca é que eu não gostei na primeira vez que eu li. Porque eu peguei num compilado de horror. Então eu tava esperando ver algo do nível de terror de outras histórias que eu tava lendo. Entendi. E aí eu me decepcionei. Sabe, quando você pega uma coisa pra ler, por exemplo, coisas de crime. Você quer ler coisas de crime. Sim, sim. Aí vem um negócio ali de comédia. Você fica, pô. Aí quando eu comecei a ler, cada vez que ia se passando, eu ia ficando fascinado. Falava, tá, cadê o monstro? Sabe? É. Cadê? O que vai vir? Porque hoje em dia o nome Lovecraft já liga a tá criaturas atrelado, abissais. e esse não é um conto popular. Sim, Isso que é interessante. realmente. Aí quando acabou o conto, eu fiquei assim, ué, cadê? Não teve? Aí eu, pô, fiquei chateado. Aí joguei pro canto, aí vim pesquisar e depois eu falei, quer saber? Eu vou ler de novo. Cara, quando eu li de novo, me envolvendo com a obra, foi uma experiência totalmente diferente. Ela é melhor como obra isolada. Né? Isso, você não tem que esperar nada, você tem que ler e acabou. E aí, por fim, o fim do conto, ele chega a essa cidade e ele se torna nada mais, nada menos do que o rei de Celefaz. E Celefaz é um grande reino dentro do mundo que o Lovecraft criou desse ciclo dos sonhos. E aí a grande reflexão da obra é que no mundo real, ele morre e ele é executado, acho que por um rei, se eu não me engano, e jogam ele, sabe, num lugar como lixo, num rio, num lago, algo assim, não me lembro bem a descrição. E aí o próprio Lovecraft encerra a obra fazendo uma reflexão que eu achei incrível, até me arrepio. Ele fala o seguinte, no mundo real ele morreu como um mendigo, sem valor nenhum, atirado pelo rei. Mas no mundo dos sonhos, ele é o rei, e reina lá até os dias de hoje. Caramba, cara. É Sensacional. muito foda. E quando você vai ver os outros contos que giram em torno desse mundo onírico, Kurani está lá. Ele é o rei dos sonhos e tudo que acontece tem que ser permitido por ele. Caramba, Entendeu? cara. É um aquelas desfecho coisas, aqueles sensacional. mind blow que o Lovecraft faz, que todo Cara, mundo não- fica... cara, a gente escuta, a gente fica assim, É caraca. indescritível. Tu passa a semana, olha pro lado do nada, caraca. Cara, Lovecraft é uma coisa que, quando eu comecei a ler, eu conhecia pelo nome, como todo Sim. mundo já ouviu. Eu ficava assim, um grande escritor, ponto. Quando eu comecei a ler, eu falei, caraca, esse cara é É fora outro nível, fora né? do Outra normal, coisa. É indescritível, cara. Ele As era um coisas cara- que ele pensava, o E jeito que ele pensar, escrevia. e pensar na vida que ele teve, né? Tu fica até assim, pô, cara, Pois é, que desperdício, né? pois é. Realmente. Mas isso aí no mundo literário do século passado é comum. Muitos autores famosos sim. hoje em Foram dia poucos que morreram pegaram uma pobres. boa. Foram bem revelados Sim, depois sim. de suas mortes, Era né? comum isso. É isso aí, mas o próprio Lovecraft mesmo tem até uns biógrafos dele que alegam, né, que com o ritmo que ele estava tomando, ele estava tendo uma proporção de reconhecimento alta. Então, assim, se ele permanecesse vivo por mais alguns anos, reza a lenda, né, a história, que ele explodiria, seria, né? que ele teria explodido, que ele estava em ascensão perto de morrer. Mas, enfim, sobre o universo ainda, eu acredito que isso, no mundo real, só poderia ser reproduzido por uma animação. Cara, eu não confiaria em qualquer um que tivesse a audácia de fazer isso num filme. Imagina alguém escrevendo a borda do mundo, sabe, num filme. É difícil. Entendeu? Uma Provavelmente cor que ia você ser- nunca viu. Como é uma cor que você nunca Provavelmente eles Na vão hora botar um de- fundo preto, a pessoa caindo. viu? Então, mas na, fica hora que você combinado, tava, né, cara? na hora que você tava narrando isso, eu lembrei muito de uma animação recente que saiu na Netflix chamada Midnight Gospel. Pô, muito boa. Não Que vi, tem não. uns momentos não. assim de alucinação de ácido que. O bagulho é LSD, Então, né? Cara, isso é muito legal.
Porque essa trama específica, esse enredo do Lovecraft, ele vai ter toda essa parte social, né, do desligamento do personagem, a marginalização dele, mas eu creio que o grande foco é a arte visual, né, o expressionismo que ele traz. Então, se você não conseguir fazer isso na obra, no mundo real, não tem graça. Se você não conseguir reproduzir, né, essas viagens, essas alucinações, não vai fazer sentido, vai ser uma obra incompleta. Então, eu acredito que só uma animação conseguiria reproduzir isso com fidelidade, entendeu? E a dignidade que a obra merece. E, cara, não diria nem as mãos de alguém específico. Eu acho que alguém desse mundo, assim, mais louco, se fosse num filme, eu teria dito David Lynch, que vocês até citaram, por isso que eu falei ele na hora, mas no mundo das animações, acho que qualquer um com o talento necessário meteria a mão e tamo aí. Poderia ser o Dan Harmon, do Rick and Morty. Dan Harmon. Ele pensa bem fora da caixa, né? É verdade, Rick Morty tem muito disso, né? Dessas coisas loucas, assim, do espaço. Psicodelia. E até na abertura da série aparece um cutulho genérico. É verdade. Que até agora não teve episódio. Eu vejo esperando ele aparecer e até hoje não apareceu. E agora não teve episódio. É verdade. Só que Rick Morty não é aquilo, é bem cartunesco, né? Mas... É pra ser uma comédia, né? Não, mas nunca se sabe, né? Cada um com o seu valor. E falando em tema de sonhos, a Netflix tá produzindo uma adaptação de Sandman, com o envolvimento do Neil Gaiman. Estamos todos esperando. Finalmente algo de Sandman no mundo cinematográfico. Pô, tá prometendo. O casting tem vários nomes carimbados e o Neil Gaiman tá diretamente envolvido. No Twitter ele fala toda hora, né, da obra. Pô, ele tá empolgadão. Ele nunca falou tanto de Sandman como ele tá empolgado. Deve estar muito envolvido com a obra que ele tá construindo, né? Olha, e ele já barrou muitas adaptações de Sandman que tentaram fazer no passado com menos respeito à obra. É verdade, mas é porque eu li um ponto que o Neil Gaiman traçou que eu achei muito interessante. Que ele fala que quando ele criou a morte, quando ele criou vários personagens importantes de Sandman, a preocupação dele era romper com o que era um paradigma social na época, né? Clichês e coisas assim. E ele queria fazer personagens realmente estranhos, né? Fisicamente, o comportamental do personagem. Então ele acredita que se a obra fosse feita hoje, as percepções seriam totalmente diferentes. Porque o que era estranho naquela época, hoje já algumas coisas são comuns, né? Então eu imagino que ele tá preparando algo bem bizarro pra gente, cara. Principalmente a morte, eu tô doido pra ver. Sim. Bom, essas foram nossas indicações. Espero que você tenha se divertido com esse programa e que corra atrás das coisas que nós falamos, né? Das coisas que nós falamos aqui. A gente quer agradecer você que ouviu até o final, você que tá curtindo a nossa página Cúpula do Medo no Facebook, seguindo a gente no Instagram, assinou aqui o nosso canal no YouTube. Visite também o nosso site, que tem muitas notícias que eu tô postando lá, artigos, resenhas. Se você preferir, a Cúpula do Medo também tá no Spotify. Isso, em breve todas as outras streamers de Google áudio. Podcast. Também tem o nosso programa de games. E lembrando que todas as obras mencionadas nesse programa, a gente vai colocar o link pra compra dela. Se você tiver no YouTube, você vai conseguir ver aí, com o melhor preço possível, em todas as edições que estiverem disponíveis. Dessa forma você ajuda o nosso trabalho. Bem, galera, estamos nos despedindo. Fiquem na paz e usem máscara. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.